Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, mulher, graças a Deus. E no vídeo de hoje partilhando com você o passo a passo desse conserto aqui. Olha a situação dessa calça, ela está bem danificadinha aqui nessa parte e eu vou dar um jeitinho aqui. O cliente quer aproveitar ainda mais um pouco e nós vamos aqui juntas ver como é que vai ficar o final dessa calça aqui. Temos mais um aqui, ó, ele trouxe duas calças nesse estado e nós vamos ver o que fazer da melhor forma para deixar o nosso cliente satisfeito. E enquanto nós vamos aqui partilhando, mulher, esse conserto, você vá se inscrevendo aí. Esse canal foi feito para falarmos de conserto de roupas, coisas de costureira, vida de costureira, assuntos de costura e afins, tá bom? Então vem comigo nessa parceria, basta um cliquezinho, mulher. Você vai me ajudar no crescimento deste canal que está apenas começando. Para iniciar esse conserto, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar um pedacinho de jeans no tom do jeans da minha peça. Então eu encontrei aqui esse pedacinho, ó, por isso é importante termos sempre jeans de todas as cores. Então essa peça aqui vai ser arrumada com esse pedacinho de jeans. Não é exatamente igual, mas é o mais próximo que eu tenho e aí eu ajusto com o meu cliente se pode ser esse e aí ele concordando a gente faz. Esse aqui é uma corzinha mais diferente, porém esse aqui o conserto vai ser de outra forma, ele não vai ficar aparente, vai ficar na parte interna. Então não tem problema eu utilizar esse pedacinho aqui. Nosso próximo passo é desmanchar a costura, ó, onde eu vou trabalhar. Então eu vou abrir aqui essa costura e um pouco aqui desse cavalo para poder me dar espaço para trabalhar melhor. Vou abrir aqui nessa peça entre a perna e aqui na altura que eu preciso para trabalhar. Então, é isso que eu vou fazer nas duas peças e logo volto com você. Abri aqui no meio da perna, ó, um tanto suficiente para que eu possa estar trabalhando essa parte. Agora, eu vou soltar essa costurinha aqui até uma altura também que dê para mim estar trabalhando. Então, eu não preciso abrir tudo, apenas o suficiente para dar para mim trabalhar com tranquilidade. Também não vamos abrir uma parte assim tão pequena, porque fica ruim na hora da gente contornar. É melhor abrir um pouquinho mais e depois a gente já vem direto fechando, não tem problema, vai ficar tudo certo. O importante é ter espaço para trabalhar aqui nessa parte que está rasgada. Abri aqui a peça, ó, e deixei numa altura suficiente até em cima para que eu possa estar trabalhando com tranquilidade. Olha isso. Então eu vou trabalhar essa parte aqui e abrir os 3 dedos acima do local que está danificado. Essa parte aqui que está rasgada, eu pego o pedaço do tecido que eu vou utilizar e coloco aqui embaixo, ó, na parte de baixo, fazendo isso. E agora eu vou colocar alfinete para poder estar marcando e cortando o meu moldezinho. Então o pedacinho depois que eu coloco aqui embaixo, eu corto ele, deixo ele na largurinha que eu quero, na medida que eu quero. E para isso eu só alfineto aqui. Eu geralmente faço isso em cima da mesa, né, pessoal? Eu estou fazendo nesse formato aqui solto para ver se você consegue enxergar melhor. Porque eu não sei trabalhar muito bem com passo a passo ainda, que eu nunca fiz isso. E aí eu vou estar fazendo assim, porque eu acho que na mesa você não vai conseguir enxergar se eu deitar a peça aqui. Mas eu vou alfinetar aqui e vou mostrar para você como é que eu estou fazendo. Olha só. Coloquei aqui o alfinete, ó, no local que eu vou querer que fique. E agora eu corto o excesso de pano que eu tenho. Eu acho que fica bem mais fácil dessa forma para você que está iniciando fazer. Olha só, a parte de dentro eu venho de um canto a outro, que é para poder ficar a costura. E na parte de fora eu vou deixar dessa forma. Então eu vou cortar aqui, fazendo um moldezinho e deixando aqui para a hora que eu for passar a costura, porque essa costura ela vai ser interna, ela não vai ser, esse tecido vai ficar na parte de baixo. Olha só, cortei aqui essa parte, agora eu venho, corto a outra, para deixar na medida certinha, e olha só, o tecidinho que vai ficar aqui embaixo é esse aqui. Se você quiser, o certo é passar aqui na overlock, né? Antes de fazer aqui, para ficar um acabamento bacana. Se você não tem overlock, você passa aí na sua zigue-zague também, não tem problema. O negócio é fazer um acabamentinho. E se você, mulher, nem tem zigue-zague, nem overlock, eu vou te mostrar como é que a gente faz para ficar um acabamento bacana. Então, para tudo tem solução. Se você tem overlock, você passa primeiro essa parte aqui na overlock antes de estar colocando na peça. Se você não tem, você passa na sua zigue-zague. E se você não tem nenhuma nem outra, eu vou te mostrar aqui como é que você faz, utilizando a máquina reta para também fazer um acabamento bacana. E depois, você trabalha aqui em cima,
fechando esse buraco. Essa parte aqui foi só para que você veja como é fácil de cortar o pedacinho do tecido e deixar bem igualzinho. Agora, com esse molde, eu corto o outro lado, porque eu vou precisar dos dois lados. Embora esse aqui não esteja rasgado, mas ele já está bem molinho, fininho, logo, logo vai rasgar. Então, eu aproveito e já faço logo os dois lados, tá bom? Então, eu vou cortar aqui e vou já dar continuidade na outra. Para fazer esse procedimento aqui, é a mesma coisa. Eu coloco o tecido aqui em cima, o tecido que eu vou querer usar. Coloco ele aqui, ó, de quina, com a minha calça, ó. A diferença é que esse eu vou colocar por cima. E por quê? Porque esse tecido vai ficar em cima. Então, eu coloco ele dessa maneira aqui. O outro eu marquei por baixo, porque a costura dele vai ser em cima. E eu preciso de uma medida aqui para fazer por baixo. Esse aqui eu vou colocar o tecido em cima. Então, o corte é um pouquinho maior. E a abertura também, por isso que eu abri uma quantidade maior, tá vendo? Mas eu coloco ele aqui em cima, ó. Seguro aqui no canto e vou até o outro canto, para que ele fique, ó, dessa forma que eu vou estar mostrando para você aqui, na parte interna, ó. Coloco assim. E agora sim eu coloco o alfinete e corto, para poder estar fazendo esse trabalho aqui, deixando o tecido na parte externa. Chegando aqui na máquina, a providência é preparar as linhas. E aí eu separei essas duas cores que eu vou estar utilizando, já que os jeans são tons diferentes. E também, mulher, já enchi as duas bobinas, porque quando eu terminar, uma eu já pego a outra, não vou perder tempo colocando linha na bobina, já deixo aqui a mão para otimizar o tempo e a produção seguir com mais rapidez. Olha só a situação desse aqui. Eu vou primeiro passar uma costurinha aqui nele, ó, fazendo como se fosse uma pencezinha, fechando essa parte aqui. Por que fazer isso? Quando eu colocar esse tecido aqui em cima, eu vou ter que ter o cuidado de ficar juntando para não ficar diferente a largura, senão não vai encaixar mais nas costuras. Então, em vez de eu ter esse cuidado de estar juntando assim, eu já costuro logo, que já tiro essa preocupação e o serviço flui com mais rapidez, tá bom? Então, são pequenos detalhes que nos ajudam muito a produzir. Então, olha só, pessoal, tirando aquele buraco, eu passei a costurinha bem fininha, só para unir mesmo, porque estava bem afastado. Eu tenho aqui um tecido dessa forma. Agora sim, nós vamos conseguir trabalhar com mais rapidez, porque não tem mais aquele monte de buraquinho. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Colocar o meu tecido aqui em cima. Vou colocar o alfinete aqui para que você possa estar visualizando melhor. Vou colocar dessa forma, ó. Percebeu? De um canto ao outro. E dentro vai ficar assim. Agora, eu vou fazer virando aqui, ó. Vou alfinetar também para que fique um acabamento, né? Claro que a gente não vai deixar dessa forma. Então, eu vou fazer fechando essa partezinha aqui, ó. Após alfinetar aqui o tecidinho na peça, vai ficar dessa forma. E aí, eu começo a minha costura de fora para dentro. Eu passo uma retinha aqui e vou seguindo uma do lado da outra até chegar no final. E já deixo o outro lado pronto também, porque terminando um eu já passo para o outro. Eu não coloco alfinete nesse, depois que eu terminar eu faço nesse. Eu já deixo tudo assim, porque quando eu terminar um já pego o outro e aí o serviço é produzido com mais rapidez, tá? Olha só como é que ficou aqui. O tecido era o mais próximo que eu tinha, mas isso foi ajustado com o cliente. Então, se ele concorda que eu coloque esse tecido, mesmo sendo diferente, não tem problema. Nós conseguimos aqui colocar a trama mais ou menos no sentido que tá da calça. Então, fica bem discreta, até porque vai ficar embaixo. Aqui, ó, a parte que eu tinha fechado ficou dessa forma. E aqui o lado que não tinha corte nenhum, eu também já fiz e reforcei, porque aí quando eu concluir, já fica reforçado e o cliente vai poder estar usando isso aqui por muito tempo. Após pregar os dois lados, é só unir da forma que estava. E como é que estava? Estava costurada, fazendo uma costura embutida, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou embutir essa costura, costurando, seguindo o caminho que vem aqui está original. Então, não tem erro nenhum, você segue pela mesma medida, ó. Se você quiser, você coloca alfinete.
e deixando essa parte sobrando, que é a parte que você vai fazer embutida. Então não tem erro. Costura aqui essa parte com a sobra do jeito que ela veio, para estar fazendo a parte por cima do acabamento como está essa. Então eu vou fazer aqui e mostrar para você. Olha aqui o resultado de como está ficando aqui. Fica muito bom esse tipo de conserto, porque fica bem resistente. A parte de baixo, ela agora está bem reforçada, o cliente vai usar por muito tempo. E a parte externa, pessoal, tá bem discreta. Não vai dar nem para perceber quando ele vestir, que sentar, vai ficar bem escondido. Agora eu vou fazer o acabamento, porque eu fiz a costura com a linha azul da cor do tecido. Agora eu vou passar a linha da cor do pesponto, que está aqui, ó, porque ela é diferente. Na hora de fazer esse fechamento aqui, ter o cuidado de medir e ver se está igualzinho aqui, porque nós vamos ter que voltar com ela pro cantinho que tava. Se deixarmos folgado ou apertado, vai dar diferença na hora de fechar. Então nós temos que ter o cuidado de deixar bem igual, costura com costura, encaixar direitinho aqui para deixar do jeitinho que estava a nossa peça, tá bom? Terminada aqui a primeira calça, pessoal, olha só o resultado. Eu vou agora para a segunda calça, ó. Está concluído, e quando eu finalizar as duas, nós vamos para os detalhes do que foi feito. Vamos então para a nossa segunda peça, e essa daqui, o tecido será colocado na parte de baixo. Mas antes eu vou fazer o mesmo procedimento, fazer aqui, ó, uma costurinha unindo essas duas partes para fechar esse buraco. Costurei aqui o buraco, pessoal, agora sim eu vou colocar o pano aqui na parte de baixo, que é onde eu vou passar as costuras. E aí o processo é o mesmo, eu começo costurando de fora para dentro, e chegando até o final para estar unindo depois a nossa calça, né? Fazendo acabamento. Mas o processo, ele é o mesmo da outra calça. Coloquei aqui o alfinete para poder estar costurando, e olha só, a parte interna é a parte que vai ficar o tecido. Preguei aqui o retalho, ó, a linha é bem discreta, ficou bem parecida, não aparece praticamente nada da linha. Agora eu vou fechar aqui essa costura do meio, para depois estar finalizando com a parte da perna, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na outra, ó. Fechando primeiro com a linha da cor do tecido e depois fazendo por cima a costura do acabamento. Então vamos lá para concluir essas peças e finalizar este vídeo. Terminado aqui o reparo nessa calça, olha só a diferença, pessoal, do que estava. Ficou um conserto bem resistente, com certeza o meu cliente vai usar por muito tempo ainda. O tecido que eu coloquei aqui é bem próximo do que estava, ó, então ficou bem discreto. A linha eu procurei a mais próxima possível para também ficar bem igual. Aqui, quando eu fechei a perna, para reforçar mais ainda, eu passei uma costura, então ficou bem reforçado esse conserto. E com certeza meu cliente vai usar por muito tempo ainda. E fica aí a dica para você de fazer dessa forma, se você quiser. Se você não quiser dessa forma, tem essa outra forma que eu te falei aqui, que também fica perfeita. Olha só que bacana que ficou. Nem sempre dá para fazer desse jeito, porque às vezes o buraco realmente é bem grande e não dá pra gente colocar simplesmente por cima, temos que realmente tirar. Mas quando dá, a gente faz, e olha só o resultado. Era aqui que estava o buraquinho. Eu dei uma costurada fazendo o fechamento do buraco antes de colocar o tecido embaixo, e depois que coloco, ó, com uma linha bem parecida, fica bem discreto também, e com certeza ele vai usar por muito tempo. A costura aqui na abertura eram duas costuras, então eu tenho que respeitar também, seguindo até embaixo, concluindo junto com a outra, né? Fazendo emenda só, porque aí não dá tanta diferença. É isso então, pessoal, fica essa dica para você aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você quer continuar vendo mais dicas, assistindo mais ideias, você segue comigo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.